Não tem nenhuma referência à homofobia, Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, o humorista Danilo Gentili, juntamente com o diretor Fabrício Bittar, cederam ao jornal Folha de São Paulo uma entrevista durante o lançamento do filme do comediante, intitulado Como se tornar o pior aluno da escola. Essa entrevista gerou uma extrema polêmica envolvendo o jornalista em questão. Vamos ver quais emoções os participantes desse episódio sentiram. Tô pronto. Bem rápido então, né? Como eu já expliquei em outro vídeo, as pesquisas de Alexander Todorov mostram que o cérebro leva muito menos de 1 segundo para identificar uma pessoa como confiável ou não, como amiga ou inimiga. Por isso, sempre que vamos conhecer alguém que já queremos gerar uma ligação positiva, a máscara social utilizada é o sorriso. Embora o sorriso social seja falso, ele é uma expressão no mínimo neutra e não declara nenhuma mensagem negativa para o seu interlocutor. Agora, evitar contato visual com o seu interlocutor olhando para a assessora dele e em seguida formular uma pergunta sem olhar nos olhos do seu entrevistado, fazendo uma negação com a cabeça, que é um gesto negativo, e logo após se afastar do seu entrevistado, são sinais que, por mais que possam até fazer parte da sua linha de base, já telegrafam para outra pessoa a ideia de que você é afastado dela e não tem vontade de estabelecer uma ligação empática, ou seja, indicadores negativos. E isso no começo de uma entrevista é um perigo, pois pode predispor o seu interlocutor a já te olhar com maus olhos, logo de cara. Bem rápido então, né? Eu queria saber, vocês falam muito de... O filme tem essa coisa nostálgica de que em algum momento as coisas já foram melhores. O que afinal era tão melhor sei lá, nos anos 80, nos anos 90 que agora desandou? Pela alta frequência de gestos, pela tonalidade vocal alta e pela inspirada funda que o jornalista dá, e pelo manipulador no braço da poltrona que ele está sentado, podemos observar que ele está muito ansioso, e isso pode ser devido a vários fatores. Pode ser pelo fato de estar sendo apressado pela assessora com o tempo de entrevista contado, pode ser por já nutrir emoções negativas pelo seu entrevistado, enfim, podemos concluir apenas que ele está ansioso. Nós éramos jovens, isso já, eu acho que assim, já vem um pouco disso, todo mundo acha. Interessante ressaltar que aqui no início da entrevista, os três esboçam sorrisos. O de Fabrício tem um tempo de contração muito longo, superior a 3 segundos, e é iniciado de maneira muito rápida e encerrado de maneira brusca, e não há contrações no músculo orbiculares. Fabrício também é ator, o que lhe possibilita maior capacidade de formular um sorriso muito próximo do verdadeiro, mas esse ainda é um sorriso falso. No jornalista Diego, vemos contrações no zigomático maior e olhos arregalados, o que poderia se assemelhar ao sorriso nervoso, além do tempo de sorriso também ser longo. E Danilo faz uma contração por tempo muito longo e sem a presença do músculo orbiculares. Mesmo que estejam esboçando sorrisos sociais, ou seja, falsos, ainda são sorrisos, e não despertam mensagens negativas. Escola, a gente não tá mais. Mas fala aí. Novamente, o jornalista quebra o contato visual com seus entrevistados, o que leva Danilo até mesmo a virar para dar sua resposta para Fabrício. Em linguagem corporal, olhar demonstra interesse. Em uma entrevista com outra pessoa, se você olha constantemente para uma caderneta ou para um celular, isso pode passar a mensagem de que esses objetos são mais interessantes para você do que a própria pessoa ou a resposta dela. Ou seja, outro indicador negativo. E como vocês vão ver, o jornalista quebra o contato visual com seus entrevistados inúmeras vezes durante a entrevista, inclusive durante a resposta dos entrevistados. Isso exatamente era melhor, mas a gente tem um pouco... Em linguagem corporal, afastar ou aproximar um objeto seu em relação a outra pessoa pode dizer se você está confortável com ela ou não, ainda mais se esse objeto for o livro que deu origem ao filme do Danilo Gentili. essa coisa porque era nossa. Diego, jornalista, tensiona sua mão direita com força, apertando a caneta e inspirando fundo. Isso indica a ansiedade que ele está. Você falou que já teve uma experiência com um público jovem. Aqui temos uma microexpressão facial de surpresa de Fabrício, pela contração das sobrancelhas, levantando-as, e uma leve queda no maxilar, mesmo com os lábios estando em contato. Em seguida, ele adota uma postura chamada de bengala emocional, que é quando sentimos necessidade de nos apoiar em uma base sólida, o que pode significar que estamos emocionalmente instáveis. E como que você lida com isso de ter que... Você se acha um ídolo jovem? Você acha que o seu trabalho é voltado também pro... Eu acho que o filme, ele é... Outro ponto negativo durante uma interação, falar por cima de outra pessoa. Percebam que sua tonalidade vocal estava mais fraca e baixa, e quando Danilo começou a responder, ele deixou seu tom mais enérgico e aumentou a voz. Você acha que o seu trabalho é voltado também pro
Eu acho que o filme, ele... Isso, em linguagem corporal, é um indicador de superioridade. Pode ser também que ele quis realçar a pergunta. Porém, como vocês vão ver também, ele repetidamente fala por cima de seus entrevistados durante a entrevista. Ele tá pra qualquer um queira se divertir nas exibições que a gente fez. Jovem, adulto, pessoas Cabeça elevada, gestos abrangendo grande parte do espaço, sinais de superioridade. da nossa idade, de pessoas da idade dos protagonistas, realmente estavam rindo e se divertindo. E a gente fez mais de uma sessão teste. Então eu acho que funcionou. Ele é um filme que pode ser visto pela nossa geração e pela geração mais jovem. Quanto a eu ser um ícone jovem... Aqui temos uma contração unilateral do músculo bucinador caracterizando a expressão de desprezo. Eu não paro pra pensar nisso, eu só tô trabalhando. Se você quiser gerar afastamento e quebrar empatia com alguém, basta responder de maneira contrária à da pessoa que você está falando. Aqui Danilo sorri, de maneira falsa, mas ainda assim um sorriso social. Fabrício faz o mesmo, indicando uma empatia com Danilo. Porém, o jornalista não exibe nenhuma reação. E após quebrar novamente o contato visual com seu entrevistado, contração do músculo bucinador junto com sobrancelha levantada de maneira unilateral. Desprezo. Sempre que ele vai fazer uma pergunta, ele faz negações com a cabeça. Isso pode até ser a linha de base dele, porém se você lembra do que eu falei no vídeo do Trump, onde muita gente acha que ele sempre faz expressões negativas, pois as rugas características do rosto dele ocorrem em unidades musculares associadas à expressão de nojo, aqui não é diferente. O fato do jornalista toda vez executar uma negação com a cabeça após quebrar o contato visual com seu entrevistado pode gerar muito desconforto para quem o vê. E aqui fica uma dica: observe sua linha de base ao falar com outra pessoa. Se você perceber que está frequentemente emitindo indicadores negativos, altere esse comportamento para não soar como arrogante para o seu interlocutor. E se você simplesmente faz esses gestos porque você não concorda com o seu interlocutor, cuidado, pois você pode levar a sua entrevista ou a sua interação para o lixo. Danilo faz um gesto adaptador. Pelo fato da região do pescoço ser vital para nós, tocar ela pode significar extremo desconforto e instabilidade emocional. Aqui temos uma expressão de raiva de Danilo, caracterizada por lábios comprimidos, corrugador de supercílios tensionado, pálpebras superiores levantadas e o principal, como eu já falei em outro vídeo, projetar a mandíbula para frente é um sinal de desafio, muito utilizado inclusive pelos animais. Outra expressão de raiva agora é de Fabrício, caracterizada por lábios pressionados de maneira intensa. Você pode perceber que a parte carnuda dos lábios dele até some, pálpebras superiores levantadas, tensão nas pálpebras inferiores e corrugador de supercílios tensionado. Nesse momento, Danilo inicia novamente sua movimentação na cadeira e começa a realizar gestos pacificadores, massageando suas mãos. Dois sinais de que ele está ansioso e seu emocional pode estar começando a levar ele para um lado negativo. A gente quis chamar pessoas que digam coisas no filme. A gente está no meio de uma discussão muito problemática, né, de o que as crianças podem e não podem ver dentro de uma obra artística. Vocês acham que o filme tem uma classificação etária, claro, 14 anos, mas qualquer coisa ali está apto para ser visto por uma criança de mais de 14 anos? Aqui cabe uma ressalva. No Brasil, todas as obras audiovisuais que vão para o mercado, ou seja, os filmes de cinema, são submetidos à classificação indicativa pelo órgão COCIND, uma equipe de profissionais cuja função é avaliar a obra partindo do ponto de vista do que é ou não indicado para as faixas etárias da classificação indicativa. Um diretor de filme, um ator ou até mesmo um roteirista tem zero poder sobre a classificação indicativa do filme. Um bom exemplo disso ocorreu fora do Brasil, mas um sistema de classificação indicativa muito similar, que é o MPAA, onde o filme Vingadores, de 2015, foi avaliado e por conta de uma cena recebeu classificação indicativa para maiores de 17 anos. Assim, o diretor Joss Whedon teve que reeditar o filme para que o mesmo ficasse na classificação indicativa de 13 anos de idade. Não tem nada ali que você acha que pode constranger uma criança ou o pai. O que tem a ver o pai da criança de 14 anos se sentir constrangido? Se a classificação é para alguém com 14 anos, o pai dessa pessoa com certeza deverá ter mais de 14 anos. E por esse fato se subentende que ele é mais do que apto a assistir o filme. Se ele vai gostar ou não, vai achar repulsivo, são outros 500. Porém, a classificação para ele é mais do que permitida. Enfim, essa discussão que a gente está enfrentando, vocês conseguem ver na obra de vocês alguma coisa que de repente não deveria ser vista? Não, então, eu vou responder. Não, eu acho que... Aqui temos uma expressão de medo feita por Fabrício. Até porque eu acho essa coisa de idade um pouco complicado, assim, né? Tem diversas teorias, mas a gente gostando de coisas de moleque e Eu tal. acho que você deve perguntar pro Daniel. Ao ouvir Danilo começar a falar, o jornalista começa a manipular a caneta e apertá-la com força, a respirar fundo e olhar Danilo prolongadamente. Embora seu óculos atrapalhe um pouco a observação, podemos concluir que o olhar fixo é um gesto da raiva e junto com isso temos
tensão no corrugador de supercílios, angulando a sobrancelha para baixo, lábios comprimidos, tensão nas pálpebras inferiores e ele dá pequenas tremidas com a cabeça, outro indicador de raiva. Aqui temos uma contração unilateral do músculo bucinador caracterizando a expressão de desprezo. Em relação ao início da entrevista, podemos perceber que Danilo está evitando cada vez mais olhar para o jornalista. Isso significa grande desinteresse na pessoa dele. E observando as pernas dele, observamos que ele se aproxima cada vez mais de Fabrício e se afasta do jornalista. Humor, né? Até onde as coisas vão. Eu vi que, apesar de você ter dito que não cortaram nada, ela não tem nenhuma referência à homofobia. Outra expressão facial de raiva de Fabrício. Foi você acha que Você acha que a gente discernimento você acha que a gente pessoal pra de fazer vocês? assim? Bom, Esse é um ponto extremamente negativo. Ele não só fala por cima de Danilo Gentili de novo, como aumenta o seu tom de voz. Percebam que ele está finalizando sua fala com pouco volume e tonalidade. Danilo começa a falar, ele levanta a cabeça no sinal de superioridade e fala com mais energia. Estiveram fora, foi você acha que você acha que a gente discernimento você acha que a gente pessoal pra de fazer vocês? assim? Como diz um dos grandes especialistas em detecção de mentiras no mundo, Stan B. Walters, "If you're talking, you're not listening." Se a ideia é entrevistar alguém, qual é a razão profissional ou técnica de se falar ao mesmo tempo que o entrevistado? Entender religioso ou raça. Não foi parece proposital uma isso coisa não que- ter no filme. Parece mais que passa pela cabeça. Fabrício adota a bengala emocional novamente, dessa vez com muita tensão nos braços, indicando um extremo desconforto emocional e um pico de ansiedade. Pedófilo, e tem vários momentos em que diz, ele é um psicopata e tal. Uma típica expressão facial de nojo, pelas ações no AU4, AU9, AU10 e AU11. E um bônus. A mão dele vai próximo ao nariz no intuito de tapar as narinas, realçando ainda mais a expressão de nojo. Desse ponto em diante, a entrevista desencadeia muitos gestos pacificadores, tanto nos entrevistados quanto no jornalista, evidenciando a ansiedade e desconforto dos mesmos. Apresenta uma ausência de expressões faciais ditas como positivas, inclusive o próprio sorriso social não aparece mais, e presença de expressões faciais de raiva, desprezo. Resumindo, a entrevista tomou um rumo nada proveitoso para as 3 pessoas que participavam dela. E como uma entrevista geralmente é conduzida por alguém, nesse caso o responsável foi o jornalista, podemos dizer que do ponto de vista da linguagem corporal, e julgando ele como um profissional que interage de maneira interpessoal para trabalhar, suas técnicas demonstradas nessa entrevista foram prejudiciais e nem um pouco assertivas para o seu trabalho. E por mera curiosidade, outras entrevistas obtiveram resultados diferentes, em grande parte por se valerem de técnicas de linguagem corporal muito diferentes daquelas que foram utilizadas nesse vídeo, como as mais básicas: sorrir, deixar o entrevistado falar, não quebrar o contato visual com ele e não exibir expressões de raiva. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima!